Nessa questão aqui, da Universidade Federal de Alagoas, ela fala o seguinte: considere a associação de três resistores ômicos de resistência R1 6,8 ohms, R2 de 4 ohms e R3 de 16 ohms, como representa o esquema. Sabendo que a intensidade da corrente elétrica que passa por R3, 2 A, de letra A no caso, determine a intensidade da corrente elétrica que passa por R1. Então aqui é um problema de novo, né? Uma associação mista, a gente pode perceber que eu tenho um R1 e R3 em paralelo e R1 está ligado com esses dois aqui, né? No caso, o que der aqui vai ficar em série com R1, por isso que é misto, né? Uma associação mista aí de resistores. Então, eu vou até aproveitar aqui o desenho para colocar aqui os valores. O R2 aqui no caso vale quanto? Ele falou que vale 4 ohms, é o valor aqui da resistência. O R3 ele falou que vale 16, né? Aqui no caso é 16 ohms. E o R1 ele falou que vale 6,8. Então aqui vai ficar 6,8 ohms. Tudo bem? O que mais que ele falou para a gente que ele enunciado? Ele falou que por R3 passa uma corrente de 2 A. Então aqui a corrente que está passando aqui embaixo vale 2 A. E a pergunta do item A é quanto de corrente passa por R1, ou seja, quanto de corrente vai entrar no circuito, né? Ele quer saber a corrente total, né? Quanto que está passando por R1. O que passa por R1 é a corrente, repito, total do circuito. Bom, aqui é um pequeno quebra-cabeça, né? Como é que a gente vai resolver esse problema, né? Por exemplo, eu não sei qual que é a voltagem total do circuito, né? Não me deu, ele não nos forneceu. Só forneceu aqui no caso a resistência e forneceu a corrente elétrica nesse elemento aqui, ó. Então, nesse elemento aqui, a gente tem um pouco mais de informação. E aí, vamos usar aqui as regras de série, de paralelo, para tentar achar, né, tentar deduzir quanto que vale aquela corrente que entrou ali. Então, para pensar. Se eu tenho a corrente elétrica e tenho a resistência, quem que a gente acha aqui? Né? A gente acha a tensão, a voltagem, né? Então, se eu aplicar a URI aqui, só ali, né, então vai ficar URI aqui no caso, a voltagem a gente não sabe, né? Não sei a resistência a gente sabe que é quanto? Que é 16. E a corrente elétrica vale quanto? Vale 2. Portanto, a tensão elétrica, eu sei que aqui vale 32, né? Então, 32 volts. Se a voltagem aqui é 32 volts, tem que lembrar da propriedade em paralelo. Em paralelo, a voltagem não muda. Se aqui embaixo é 32, aqui em cima também, a voltagem vai ser a mesma, 32 volts. Aí você pensa, agora está mais fácil, né? Por quê? Porque, se eu tenho o U e tenho o R aqui em cima, dá para eu achar, por exemplo, aqui a corrente que passa aqui em cima, né? Dá. Então vou aplicar a URI aqui de novo, ó. Aplica a URI ali em cima, né? Então a tensão é a mesma, né? 32, que a gente achou ali embaixo. A resistência a gente sabe que é 4 e eu vou achar o I. Portanto, a corrente elétrica vai ficar como, né? Vai ficar 32 dividido por 4. Isso vai dar exatamente 8 amperes. Acabei de achar a corrente que passa aqui. Aí você já matou a charada, né? Se eu tenho a corrente que passa aqui embaixo, tem a corrente que passa aqui em cima, então se eu sei que a corrente aqui para cima foi quanto? A corrente foi 8 para cima. E foi quanto para baixo? Foi 2 para baixo? Quer dizer que entrou quanto, né? Então aqui no item A, a gente pode até já formalizar esse raciocínio. A corrente total, né, vai ser quem? Vai ser a corrente I1, que foi para cima, mais a corrente I2, que foi para baixo, né? Eu já até coloquei quem que é I1, quem que é I2, né? Então vamos colocar aqui I1 foi para cima, vamos colocar aqui I2 que foi para baixo, né? Então a corrente total vai ficar como? Né? Vai ficar 8 amperes para cima, mais 2 que foi para baixo. Portanto, a corrente que passa ali por R1 vai ser de quanto? Vai ser de 10 amperes. Aqui no item B ele quer saber o quê? Qual que é a DDP total, né? Ou seja, entre A e C. E para a gente calcular a tensão total, a gente vai pegar a resistência total e multiplicar pela corrente, né? Então, a gente pode fazer assim. Então, a tensão total vai ficar, bom, a resistência equivalente a gente não sabe quanto que é, né? Então aqui a gente tem que calcular o REC desse negócio aqui, que está em paralelo, né? Aqui é 4, aqui é 16. Então vamos só calcular o REC daqueles dois ali e ver quanto que dá. Então, como é que é a mesma brincadeira? É produto dos resistores pela soma deles. Então, R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Nesse caso, não é nem R1, R2, né? Aqui no caso é R3 e R2. Fica R2 e aqui fica R3 e aqui fica R2 mais R3.
Segundo os meus alunos, eles falam que eu estou muito comportado aqui nas redes, né? Mas enfim, eu estou me controlando para não falar tanta besteira. Então o R2 aqui vale quanto? Aqui vale 4, aqui o R3 vale 16, aqui fica 4 mais 16, né? 16 vezes 4 vai dar 64 dividido por 20, correto? Então isso aqui vai dar 3,2. Lembrando, né, que aquele cara ali, o R1, eu vou ligar com o que sobrar aqui, vai ficar em série, né? Então aqui vai ficar 6,8, que é aquele cara ali de fora. Esses dois aqui eu juntei, deu 3,2, né? 3,2 ohms. Aí ficou um circuito só, ficou uma resistência só. 3, né? Isso mais isso que vai dar 10 ohms, né? 6,8 mais 3,2. Então esse é o REC. Então o REC aqui no caso vale 10. A corrente elétrica também vale 10. Portanto, a tensão total do circuito, né? De A até C, vai ser de quanto? Vai ser de 100 volts. Belezinha?